Bom, boa noite a todos. Eu sou a Roseli Moraes, sou a atual presidente do Circuito Serras Verdes, e nós convidamos a todos nessa noite para essa live com o professor Fernando, do SENAC de Campos do Jordão. O professor Fernando elaborou para o Circuito Serras Verdes o Manual de Boas Práticas, né, em julho, onde nós também fizemos uma live de lançamento desse material, para orientar e instruir, né, as pessoas, o trade, para os protocolos de boas práticas sanitárias nesse momento de pandemia. Essa live de hoje, ela foi marcada em razão do aumento de número de casos na nossa região aqui do extremo sul de Minas, né, dos 19 municípios que abrangem o Circuito Serras Verdes. Então, a nossa preocupação com a vinda de pessoas neste final de ano, para as festividades de Natal e de Réveillon, fazem com que a gente precise estar mais do que nunca protegidos, conscientes com relação aos cuidados que nós devemos ter para com o Covid. Então, eu já passo a palavra para o professor, né, para que ele dê o start aí no nosso bate-papo. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez o convite do circuito. Obrigado, Roseli. Obrigado, Clodoaldo. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar. Nós fizemos um trabalho, como bem a Roseli comentou, no primeiro semestre, onde nós fizemos as cartilhas com sugestões de medidas de prevenção ao Covid-19, ao coronavírus, né? E meu nome é Fernando, né? Como bem a Roseli comentou, Fernando Oliveira. Eu sou profissional da área de hotelaria e profissional com experiência de gestão, experiência técnica na área de hotelaria, gastronomia e turismo. Já trabalhei em todas as áreas e a gente desenvolve trabalhos diversos nessa área do turismo. Sou professor do SENAC de Campos do Jordão também e atuo com consultorias, com treinamentos para diversos tipos de empresas dessa área de turismo, né? Então, logo quando nós tivemos a pandemia sendo decretada no Brasil, no primeiro semestre, no final de março, nós já percebemos a importância de, nesse momento, nós nos profissionalizarmos cada vez mais, né? Uma série de medidas as empresas passaram a tomar e ainda estão tomando essas medidas, e como bem a Roseli comentou, né, nós nos últimos meses, nas últimas semanas, temos tido aumentos de casos em várias cidades de uma forma geral, né, no interior do Brasil, e então precisamos ligar o alerta, precisamos não de forma alguma afrouxar, né, de forma alguma relaxar com as medidas que nós já tomamos nas nossas empresas, né. Então, a ideia hoje é a gente fazer esse bate-papo. Fiquem à vontade, se quiserem abrir microfone ou até escrever no chat, mas a ideia seria lembrar algumas das medidas importantes, né? Nos últimos meses surgiram muitas notas, muitas notícias de estudos que falavam, estudos não conclusivos, né, que colocavam em xeque até mesmo algumas das medidas que a gente conhece bastante, como, por exemplo, desinfecção de ambientes, desinfecção de superfícies, desinfecção de materiais, né, mas de forma inconclusiva, né? Então, ainda a melhor forma de se proteger é continuar com as medidas que a gente já vem fazendo desde abril. A gente já começou a fazer parte das medidas, depois nós fomos conhecendo, né, as pessoas foram se educando para uso de máscara, para lavagem de mãos, para uso de álcool gel,
para desinfecção de superfícies, desinfecção de materiais que são de toque comum, né? Então, coisas de supermercado, maçanetas, corrimões, né? No caso da hotelaria, também, toda a superfície dentro de um apartamento, enxoval, tudo isso, ao longo desse período, principalmente ali entre abril e junho, julho, nós tivemos adaptações sendo feitas, e essas adaptações, elas permaneceram, né? Os municípios, os estados foram modificando os seus protocolos, os seus decretos, em formas de decreto diversos, né? Cada cidade com seu decreto, e aí a maioria delas, as medidas permaneceram, só que nós tivemos o que a gente chamou de, talvez, de relaxamento, né? As fases que foram mudando até chegar na fase verde, aí, meados de outubro, novembro, né? Até chegar na fase verde, quando nós tínhamos poucos novos casos por dia. E aí, se a gente for observar bem, o que nós tivemos de diferente foi menos distanciamento social. E ao invés das empresas, dos decretos, disserem que poderíamos atender 35%, 40%, 50% da nossa capacidade hoteleira, da nossa capacidade de assentos em restaurantes, da nossa capacidade de espaço dentro de um comércio, né, de um artesão rural, enfim, ao invés disso, nós pudemos novamente atender 100%, né? Essas atualizações das fases, elas relaxaram essa recepção dos visitantes, né? Mas não disseram sobre que nós poderíamos deixar, por exemplo, de usar máscaras, que nós poderíamos deixar de fazer a desinfecção da forma correta, né? Fazer a desinfecção com produtos homologados por Anvisa, né? Então, a gente continua, e isso, na verdade, já é algo que já vem sendo usado de forma profissional pelas empresas do turismo, né, pelas empresas importantes do turismo, e isso é algo que a gente, acho que, precisou aprender nessa pandemia, né, que todas as empresas deveriam usar sempre desinfetantes corretos, né? Então, e aí relembrando quais são esses desinfetantes, né? Sempre acho que é interessante a gente relembrar. A água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, que conforme a utilização você dilui ele em quantidades diversas, por exemplo, para desinfecção de superfícies, a cada litro, 20 ml de água sanitária. Né? Para desinfecção de alimentos, a cada litro, 10 ml de água sanitária. Então, a água sanitária é uma opção para uso de desinfecção para qualquer tipo para a maioria das doenças infecciosas, né? E ele não é tão adequado para toda a limpeza de superfície, ele pode estragar alguns tipos de materiais, né? Então, assim como o álcool a 70%, que continua sendo um produto importante para a desinfecção e higienização das mãos, por exemplo, em formato de álcool gel, né? O líquido também pode ser útil para desinfecção de superfície, lembrando que não deve ser menos que 70% e nem mais que 70%, né? O 70% é a forma correta do álcool, sendo líquido ou gel. Se ele for menos que 70%, ele não faz o efeito de desinfecção, e se for mais de 70%, ele é muito volátil. Se você aplicar um álcool a 90%, 92%, ele evapora muito rápido e não faz o papel dele de desinfecção, né? Mas, enfim, o álcool continua sendo uma das opções. Nem sempre essas duas opções, quase sempre, aliás, elas não vão ser as mais econômicas, né? Existem produtos da indústria de limpeza que é ofertado pela indústria de limpeza, e dois deles principais que foram alternativas e continuam sendo alternativas interessantes para utilizarmos nas empresas da área do turismo, quaternário de amônio e peróxido de hidrogênio. Então, são dois produtos que não só esse, mas o próprio álcool, enfim, subiu muito o preço, né, durante essa pandemia, mas quando a gente faz a conta na ponta do lápis, a gente observa que esses produtos profissionais,
em termos de diluição, acabam sendo até mais econômicos, né? O quaternário de amônio e o peróxido de hidrogênio. São produtos que nós podemos aplicar tanto nas superfícies de contato, de muito contato das pessoas, corrimões, maçanetas, enfim, quanto nós podemos aplicar também para limpeza de banheiros nos hotéis, por exemplo, né, nos banheiros dos quartos de hotéis. Uma camareira, quando entra num quarto de hotel, ela deve primeiro, a primeira coisa tirar o enxoval, ela precisa se paramentar, colocar os EPIs, né, equipamentos de proteção individual adequados, né, máscara, avental descartável em TNT, luvas até o cotovelo, luvas de borracha até o cotovelo. Então, ela retira todo o enxoval usado desse apartamento, tira o lixo do quarto, né? Aplica o produto nas superfícies e no banheiro, deixa esse produto agir por um tempo, né? Hoje, a indústria, existe a recomendação para cada produto, mas, enfim, a maioria deles agem de forma relativamente rápida, aí, no máximo 5, 10 minutos. E aí a camareira, depois que ela faz isso, ela pode até tirar esse enxoval, essa parametrização que ela colocou, essa luva de borracha até o cotovelo, esse avental descartável, e usar outra luva para aí sim fazer a limpeza do quarto, para aí sim fazer a arrumação do quarto, né, colocar um enxoval novo, enfim. Afinal de contas, ela já desinfetou o apartamento com esses produtos, né. Então, isso é uma das coisas, assim, fundamentais dentro da hotelaria, né, que a gente teve uma modificação muito forte e vale sempre a lembrança, né, mas também vale reforçar a importância de a gente continuar conscientizando as equipes de trabalho a usarem as máscaras de forma correta, não por mais de 4 horas, usar máscaras que tenham proteção aqui, nessa parte do nariz, né? Então, essas máscaras que tem o aramezinho, onde a gente consegue fixar bem no nariz, são importantes as máscaras. A lavagem de mãos continua sendo uma das medidas mais eficientes que existem para proteção de doenças infecciosas, né? Então, a lavagem de mãos correta e constante, né, feita da forma adequada, várias vezes no dia. Existem profissionais de saúde, existem estudos que falam que a lavagem de mãos pode proteger as pessoas de até cerca de 85% das doenças infecciosas existentes, né? Acho também super importante reforçar a importância de priorizarmos espaços arejados, espaços abertos. Então, quando nós tivermos clientes aí em salões do restaurante, do hotel, ou no restaurante comercial mesmo, né, enfim, ou até mesmo nas lojas dos artesãos, na utilização do transporte turístico, né, as vans, priorizar sempre janelas abertas, né, sempre que puder, janelas abertas. Uma opção também é usar ventiladores, agora a gente está chegando no verão, né, ventiladores e janelas abertas pode ser também uma medida que vai ajudar. Só um detalhe, que o ventilador, ele não deve, é interessante que esse ventilador seja de teto, e não de lateral, e não de parede, porque o de parede, ele pode fazer movimentar as gotículas da fala das pessoas, enfim, de uma mesa para outra. Já o de teto, ele tende a fazer essa cutícula ir para baixo, né? Então, o de teto, alguns estudos aí apontam que ele é um pouco mais interessante. Além das janelas abertas, uma opção pode ser o ventilador de teto, né? Ar-condicionado, quem trabalha com ar-condicionado também, prestar atenção à higienização e limpeza dos dutos de ar-condicionado, limpeza dos filtros de ar-condicionado, né? Assim como a renovação desse ar constantemente. O ar-condicionado não pode ficar ligado o tempo todo, né? Então, é interessante ter uma atenção especial aí, até porque, para usar o ar, normalmente as pessoas fecham todo o ambiente.
Então, jamais eu não recomendaria utilizar ar-condicionado em ambientes que não exista distanciamento social, né? Ambientes muito coletivos, né, com muita gente dentro do mesmo ambiente, ar-condicionado deve ser evitado, né? Então, acho que isso também é um ponto importante da gente lembrar. Nós não vimos alterações, então, nos protocolos nos últimos meses, então os EPIs continuam sendo importantes. A higienização de banheiros é um ponto que a gente viu uma preocupação grande no início, mas a gente percebe que as empresas ainda pecam nas higienizações dos banheiros, dos banheiros públicos, os banheiros compartilhados de áreas sociais de hotéis, banheiros de restaurantes, banheiros de bares. Precisa ter uma atenção especial com uma entrada de alguém de limpeza constantemente nesse ambiente, fazendo desinfecção da forma correta, a pessoa estando paramentada da forma correta, com os EPIs corretos, né, avental descartável, luva até o cotovelo, né, e aplicação de produto nos banheiros compartilhados. Isso é extremamente importante. Os banheiros normalmente são pouco ventilados, então é um ponto que eu acho que vale sempre a lembrança, né? O treinamento constante e a lembrança das equipes, é importante nós voltarmos a falar com as nossas equipes, principalmente agora nesse momento de muito movimento de fim de ano, né, de Natal e Réveillon, lembrar que a gente precisa fazer pequenas reuniões aí com as equipes para que a gente tenha essas medidas de proteção, de prevenção ainda bem feitas, né? Para que as áreas das empresas, né, no caso de um hotel, de uma pousada, os funcionários de recepção, os funcionários, as camareiras, enfim, que elas tenham toda a lembrança de como deve ser feito, né, enfim, isso acho que é bastante válido também, né, as adequações com relação a isso. Os lugares de toques frequentes, corrimões, botões de elevadores, balcões, né, então, se lá atrás nós fizemos, distanciamos, né, com diversas, eu vi as empresas usando de mesas para distanciar o cliente do balcão de atendimento, do balcão da recepção de hotel, do balcão de bar, enfim, talvez seria interessante a gente voltar a fazer essas medidas, né? Material de limpeza também, né? Sempre lembrar que é importante a gente ter cada pano para cada tipo de limpeza, então separados por cores, então, no caso de um hotel, de uma pousada, os panos de sujeira, os panos de limpeza pesada de banheiros, né, com uma cor, né, normalmente usa-se aí o vermelho, os panos para limpeza de balcões de outra cor, um verde, um azul, enfim, então é interessante ter sempre essa organização. Os tecidos de materiais como colchões, travesseiros, lençóis, a gente continua também alertando para atenção a esse material, né, o tecido pode ainda ser, não existem estudos que comprovem que não pode ser um material contaminante, então, talvez em poucas horas, né, isso já houve alguma mudança aí, com relação a tecido, alguns falam que não pode ser que não fique tantas horas assim contaminado, né, enfim, mas a gente continua tendo que fazer a lavagem em alta temperatura, com produto adequado, ensacando, a gente precisa passar confiabilidade para os clientes, né, para os visitantes, então os visitantes precisam ter confiança de que estão sendo fornecidos de materiais de lençóis, de toalhas devidamente higienizados, né? Os materiais de limpeza eu já falei, EPIs eu já falei. Lembrar também de uma sugestão que nós fizemos bastante, que é a utilização das vassouras e dos rodos do tipo MOP, substituir vassoura e rodo por MOP. Né? Hoje existem alguns materiais aí bem práticos de utilização e que são interessantes porque você faz uma limpeza úmida, né? Se você passa uma vassoura num ambiente, num espaço seco,
você, na verdade, acaba levantando partículas, aí, suspendendo partículas de sujidade, enquanto o MOP ele não faz isso, né? Então, o MOP é uma medida também que eu acho que veio, muitos passaram a utilizar e é bastante eficaz, né? Na área de alimentação, é sempre importante lembrar a importância de cada restaurante, né, de cada bar, cada hotel que tem área de alimentação, que tem serviço de alimentação, ter o seu manual de boas práticas em dia, né, fazendo a cozinha trabalhar de forma adequada com o manual de boas práticas, né. Todos das organizações precisam estar comprometidos, né, não adianta, às vezes, o meu colaborador, ele ter toda a preocupação e higiene possível dentro da minha empresa, se o fornecedor, o entregador, ele vem e vai entrando na minha empresa sem máscara para fazer entrega, por exemplo, né? Ou de forma onde a gente vê sujidade nos materiais, enfim. Os terceirizados, em termos de seguranças, enfim, outros possíveis terceirizados, pessoas que vêm prestar serviço, né, de manutenção, etc., também precisam ser sempre lembrados das medidas de proteção e de higiene e de prevenção ao Covid, né? O que mais, pessoal? Deixa eu pegar aqui a minha lembrancinha deixei aqui do lado uma lembrança dos materiais e divulgar amplamente o que a gente tem feito nas empresas, para os nossos clientes, voltar a lembrar os clientes através de site, através de confirmação de reserva dos hotéis, que nós temos as medidas de prevenção nos hotéis, né, nós estávamos aqui conversando agora há pouco, e talvez nós não sabemos se chegaremos ao ponto de fechar efetivamente, né, todo o trade turístico novamente no futuro, né, no próximo mês, enfim, não sabemos se chegará a isso, mas se não chegar, né, eu acho que e nesse momento de pandemia novamente com uma subida de casos, nós precisamos então novamente lembrar o nosso cliente que aqui na nossa empresa nós temos as medidas de prevenção, continuam sendo feitas. Eu acho que isso é bem importante também, né? Lembrar dos ambientes, né, que nós possivelmente temos ambientes nas nossas empresas que podem ter mais alto risco de contágio. Os ambientes fechados, sem janelas, né, ambientes que não são arejados, são locais então talvez nesse momento possamos lembrar de fechar de repente novamente aí uma sala de jogos que não tem ventilação, uma área, uma brinquedoteca de criança no hotel e na pousada, né, ou até mesmo um espaço específico dentro de um restaurante. Então é interessante lembrar disso também, né? Os avisos, então, nós trabalhamos muito com cartazes, né, nos nossos ambientes, nas recepções dos hotéis, nos caixas dos restaurantes, nos caixas das lojas de artesanato, né, enfim, e voltar a expor quem tirou, né, quem deixou de usar esses avisos da importância de higienização de mãos, da importância do uso de álcool gel, da importância do uso de máscaras. Então, revisar tudo isso, para que a gente tenha isso novamente à vista dos visitantes, dos clientes, é também importante, né? O álcool gel, então, novamente, nós procurarmos disponibilizar ou manter, né, a maioria, acho que manteve a disponibilização do álcool gel em formato de dispenser, né, para que as pessoas pudessem utilizar em vários lugares dos estabelecimentos, nos balcões, nas entradas, nas saídas de banheiro, enfim. Então, álcool gel novamente. Aquelas regiões, aquelas cidades que, porventura, tiverem regressão em fase, né, e nessa fase tenha a solicitação da aferição de temperatura, então, lembrar que
a temperatura, né, conforme indicação do Ministério da Saúde, da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, temperaturas de 37,8 são temperaturas de alerta, né, as pessoas, os termômetros digitais precisam ser utilizados para aferir essa temperatura nas entradas dos estabelecimentos, né, se a gente tiver, de alguma forma, decretos aí que voltem a solicitar isso, e aí, se isso ocorrer, os ambientes precisam, aqueles restaurantes, aqueles bares, aqueles comércios, que tenham várias entradas, né, várias portas, talvez tenha que delimitar novamente as portas para aferir a temperatura dos visitantes, né, e também para controlar o acesso das pessoas, para ter um número menor de pessoas frequentando aquele ambiente, né. Precisamos continuar alertas com as pessoas que nós convivemos, então, as equipes de trabalho das empresas, dos negócios da área de turismo, manter em alerta a informação de que um funcionário que tem algum conhecido contaminado, ele precisa avisar a empresa, para que nós possamos, de repente, deixar esse colaborador em quarentena por algum tempo, se ele teve, por exemplo, algum familiar dentro da própria casa contaminado, né? Então, essa busca ativa, é importante a gente relembrar isso com as equipes, né? E aí, acho que para finalizar, né, lembrar novamente das medidas, das principais medidas: uso de máscara, lavagem correta de mãos, né? Na falta de um local para lavar as mãos no momento em que você precisa higienizar, então, sempre que nós tocarmos em um objeto, em alguma superfície que é de toque comum, em seguida, o ideal é que a gente sempre higienize essa mão. Se a gente não consegue higienizar o tempo todo com água e sabão, a gente pode higienizar com álcool gel 70%, né? Então, isso também é importante. Cada perfil de empresa do circuito também vale lembrar que nós temos os manuais, né, as cartilhas à disposição no site do circuito, temos também as videoaulas falando dessas cartilhas. E por quê? Porque existem especificidades para algumas áreas. Então, áreas de turismo de aventura, por exemplo, precisam sanitizar a cada uso os seus utensílios, capacete, cordas, né, enfim, luvas, todo o material que se usa, essas empresas de turismo de aventura precisam higienizar esses materiais, assim como um serviço, né, um serviço de cavalgada, né, a prestação de serviço, enfim, nessa área, também precisa ter atenção ali aos acessórios que se usa na atividade de cavalgada, né? Assim como a atividade de transfer turístico, de transporte turístico, precisa ter atenção de ter distanciamento social dentro dos carros, dentro das vans, né? Então, intercalar, né, os bancos, né, eu ainda recomendo que se sente no máximo uma pessoa por fileira nas vans, né, uma pessoa por fileira nas vans. Às vezes intercalar, dependendo do tamanho da van, do micro-ônibus, intercalar cadeira sim, cadeira não, ainda talvez tenha um risco, né? Vale lembrar que o distanciamento recomendado é de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas, no seu 1,5 metro em sua volta, né? Do seu lado, atrás de você, enfim, 1,5 metro. Preferencialmente 2 metros, mas no mínimo 1,5 metro. Isso também é válido para as mesas de restaurantes, para as filas. Então, demarcar, às vezes a gente demarcou lá atrás na pandemia e a marcação no chão já sumiu, né? Então, as fitas que nós colocamos no chão, às vezes para fila de caixa, fila de check-in de hotel e pousada, essas coisas, fila de restaurantes de buffet, por exemplo, né? Alguns restaurantes adaptaram os buffets para buffet assistido, né? Onde o funcionário serve o cliente em vez do cliente se servir, né? Uma forma que acho que funciona bem. E isso faz uma fila.
Então, essa fila tem que ser respeitada com 1,5 metro de distância. Então, demarcar esse chão na fila do restaurante, por exemplo, também é uma recomendação importante, né? E ainda para o transporte, né? Só finalizando. A cada ciclo de uso, né, tanto do transporte turístico, a cada ciclo de uso de um circuito de turismo de aventura, onde se usa materiais para arvorismo, etc., esse material precisa ser higienizado, e no caso do transporte, o estofado do veículo também precisa ser higienizado a cada ciclo de uso, né? Isso também é sempre importante a gente relembrar, tá? Acho que essas são as principais lembranças que eu gostaria de fazer com relação às medidas, e continuarmos transmitindo confiança, transmitindo segurança para os nossos clientes, né, também é sempre importante. Não sei se vocês querem fazer perguntas, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria, professor Fernando, de colocar uma questão. Assim como nós dissemos que houve um relaxamento total das pessoas, né, nesses últimos meses aí, quando os casos de Covid diminuíram, no sentido de não respeitar o distanciamento social, até mesmo o uso de máscara, o álcool gel, eu tenho a impressão, e é uma impressão mesmo, de que dentro dos estabelecimentos de alimentação, de pousadas e hotéis, também houve esse relaxamento. Ou seja, né, lá em julho, quando nós fizemos aquela live do lançamento do Manual de Boas Práticas, houve questionamento sobre os produtos que deveriam ser usados, a maneira de usá-los, né? Então, o que eu quero colocar aqui em discussão é que nesse relaxamento, será que eu imagino que não se mantém, a não ser o básico, que é o uso de máscara e a disponibilização de álcool gel, né, para os clientes e hóspedes. De resto, eu acredito que não se tornou um hábito, né, essas práticas de limpeza, de higienização. É uma impressão. Eu concordo. Nós vimos ali no retorno das atividades, as empresas de forma algumas empresas de forma mais efetiva tomando as medidas. Também vi empresas que ainda estão fazendo medidas. Vejo empresas ainda, por exemplo, em restaurantes. É importante nós continuar, isso vale também para pousadas e hotéis no café da manhã, né? Nós continuarmos a não montar as mesas para os hóspedes, né? Colocarmos ali a xícara, o pratinho já na mesa antes do cliente sentar. O ideal é que a gente monte isso quando o cliente senta, depois, ou o próprio cliente, de repente, ele se serve numa estação dos seus utensílios, né? De forma que isso esteja protegido, sanitizado, enfim. Talheres, né, naqueles saquinhos ou de plástico ou saquinhos de papel, também continuam sendo importantes. Eu acho que se houve um relaxamento, pode até ser que isso tenha sido natural, em algum momento, por conta do tempo também, né, nós já estamos aí passando de 9 meses, né, praticamente, passando de 9 meses de pandemia. Então, de certa forma, eu também vejo que houve, sim, um relaxamento, inclusive, das empresas. Mas é importante a gente retomar, né? Porque, por mais que a gente saiba que, né, existem questões que fogem do nosso controle, né? A gente não sabe exatamente se a quantidade de infectados, se em algum momento diminuiu mesmo ou não, né? Fora aqueles casos que não foram notificados porque as pessoas não procuraram médicos, né? Acho que isso também é um perfil que pode ser que aconteça muito nas cidades pequenas, né? Pessoas que não vão a médicos e tiveram, de certa forma, em algum momento ali, febre, gripe e tal, então pode até ser que tenham sido contaminadas, enfim. Então, da mesma forma que a gente não sabe se nesse momento não tenham também muito mais casos sendo como novos casos ou não.
Então, no fundo, não deveríamos ter relaxado, né? A verdade é essa. Infelizmente, o ser humano não estava habituado a viver da forma como tivemos que viver, estamos tendo que viver na pandemia, mas como tem sido prolongado isso, né, eu acho que todo mundo tem a expectativa a maioria das pessoas vão, acho que continuar com a expectativa de em algum momento confiar em uma vacina, né, então, enfim, também é uma outra discussão, uma outra polêmica, mas é um ponto importante também. Mas eu acho que, assim, das medidas de prevenção, as que realmente são pontos que mudaram a vida das pessoas é o distanciamento social, é a limitação de convívio das pessoas, né? O uso de máscara, higienização de mãos, álcool gel, porque, na verdade, a gente já recomenda, até antes da pandemia, por exemplo, o uso de produtos específicos, né? Ao invés do detergente comum para um banheiro de hotel, né, esses produtos profissionais já vinham sendo usados pela hotelaria de grande porte, hotelaria de rede, enfim. A gente sabe que são, às vezes, mais caros esses produtos, mas é o que faz com que a hotelaria brasileira vai ser o que vai fazer a hotelaria brasileira ser mais profissional. Então, é uma recomendação que eu acho que tem que ficar, na verdade, né? Eu acho que ela deveria ficar boa parte dessas recomendações aí. Então, eu acho que uma questão bastante importante é nós conscientizarmos as nossas lideranças, né? Então, o meu lá funcionário que me ajuda ali na recepção, como um ponto de referência, né? Aquele recepcionista sênior, ou até mesmo um chefe de recepção, ou um garçom de um restaurante mais experiente da casa, que também é o meu braço direito, essa turma, acho que a gente tem que trazer de volta para para eles nos ajudar a treinar as equipes, a conscientizar a equipe no dia a dia, né? Porque eu acho que também no dia a dia acabou tendo esse relaxamento, né? No fundo, as empresas também acabam fazendo um pequeno ecossistema, né, de pessoas que estão todos os dias trabalhando juntas, enfim, e aí por isso acham que pode tirar máscara e tal, mas que vamos imaginar que cada pessoa de uma empresa convive com mais 5, 6 pessoas, 2, 3 dentro de casa, mais 2 ou 3 de outros parentes. Então, quando nós vamos observar de verdade, a gente está tendo o nosso círculo de convívio muita gente, né? Então, esse é o risco, claro que eu pelo menos observei mais estudos apontando o contágio que a gente chama de contágio direto, né? O contágio direto seria aquele que nós somos contaminados diretamente por cutículas que vêm da fala, da tosse ou do espirro de outra pessoa. Então, esse é o contágio direto. O contágio indireto é esse que nós estamos nos prevenindo com relação à higienização de materiais, higienização de enxoval, higienização de superfícies, enfim, né? E que também é um foco de infecção que ainda não foi comprovado que não é um foco de infecção, né? Então, a gente tem que cuidar das duas coisas. Então, assim, na dúvida, o melhor é realmente proteger as nossas equipes das empresas para também proteger os clientes, né? Acho que as duas são seres humanos e eu acho que o destino, né, as cidades onde nós temos o nosso negócio no turismo, também precisa ter uma imagem de segurança, uma imagem positiva, uma imagem que ali as pessoas são profissionais. À medida do possível, a gente recomenda que isso continue sendo feito e seja sempre feito, enfim, né?
E assim, né, só uma contribuição que eu tenho percebido e visto, pelo menos, né, eu tô. Quando a gente consegue ter fôlego para manter os cuidados, a gente começa a ter uma credibilidade com os clientes. Né? A gente tem percebido muito um pessoal mais velho, que é grupo de risco, que tem viajado, aí passa 30, 40 dias, vem um outro casal e fala, olha, a recomendação de tal casal que teve, então eu estou vindo. E aí passa mais 15 dias, vem um outro que foi recomendação. Então eu acho que assim, se a gente conseguir realmente ter fôlego para manter esses cuidados, provavelmente quando isso tudo passar, a gente tem uma chance de consolidar a região como um todo, né, como referência em cuidados e em empreendimentos qualificados. Eu acho que o grande desafio é realmente a gente conseguir que todo mundo, né, faça dessa forma, porque não é nem só a questão do custo, é muito tempo, né? Então, como a gente não foi criado, a educação nossa não foi dessa forma, é uma mudança de comportamento que tem que ser reforçada no dia a dia, para não cair no esquecimento e a gente não correr o risco de voltar no antigo automático, né? Eu acho que não tem volta. Na verdade, a impressão que dá que daqui para frente, essas medidas, elas realmente, como o Fernando falou, elas devem ser adotadas e talvez a gente não as fizesse por falta de conhecimento mesmo, por não saber de todos os impactos que tinham, né? Então, acho que a gente tem mais alguns meses pela frente para, né, ter foco maior nisso e talvez nos cuidados não flexibilizar, para a gente conseguir minimizar os possíveis riscos. Excelente fala, Marília. Eu acho que essa confiabilidade de nós, como eu estava comentando, eu vejo resultados já em algumas empresas, em algumas regiões. Acho que, né, você fala por Gonçalves, acho que eu vejo isso em Gonçalves, as pessoas indo a Gonçalves, elogiando Gonçalves pela preocupação, pelas medidas que as empresas de Gonçalves têm de prevenção, e isso mostra profissionalismo e, de certa forma, eu acho que tem uma prova concreta de um contágio que foi controlado, né? Claro que é muito difícil 100%, porque pontualmente podem ocorrer situações de casos, de eventos específicos, né, que acontecem, enfim, e que acabam espalhando o contágio, etc. Mas eu acho que dá para enxergar resultado positivo nas empresas, nos negócios da área do turismo como um todo, quando nós conseguimos aí profissionalizar o atendimento, manter, né, as medidas, a higiene, a utilização de materiais, de produtos de limpeza da forma adequada, né? Acho que isso é bem, bem importante. Olha, mas pelo contato que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho aqui nas cidades do circuito, eu acho que essa é uma minoria, né? A imensa maioria negligencia os perigos, os cuidados, e só adotam algumas medidas básicas, como eu disse, máscara e a disponibilização de álcool gel, porque existe um decreto e porque tem a vigilância sanitária fiscalizando, porque caso contrário também já nem estaria adotando mais, né, essa conduta. Então, eu acho que, sem dúvida, a Marília falou, tem uma fala interessante, mas eu insisto, é uma minoria, né? A grande maioria não está seguindo, não está adotando, né? Infelizmente, nós estamos lá, né, com 70 milhões de casos no mundo, 7 milhões no Brasil, o Brasil em terceiro país com mais casos, né, ainda atrás só da Índia e dos Estados Unidos, e aí as pessoas, infelizmente, acho que jovens, né, nós vemos, eu vejo muita dificuldade com os jovens, né, pessoas mais jovens, em conscientizarem, enfim, parece que acabou a pandemia e parece que eles
às vezes parece que se desligaram do mundo, né? Não vem notícias, enfim, porque não é possível. E essas notícias sobre esses casos de aglomeração entre jovens a gente vê todos os dias na TV, né? Então, acho que o papel, acho, do turismo é conscientizar muito as equipes, né? Muito as pessoas que estão trabalhando no trade para que elas se lembrem, né, de que, olha, você tem pessoas na sua família que talvez sejam de risco, né? Então, você tem que se proteger aqui dentro da minha empresa e fora também, né? Então, eu acho que a região de Minas, não sei se por do sul de Minas, né? Não sei se pelo perfil de cidades menores e tal, mas eu vi um aumento em algumas outras cidades, em algumas outras regiões de pessoas contaminadas dentro de empresas, por exemplo. Isso deu para perceber, talvez pelo perfil de empresa, né? A gente está falando de turismo em uma região de montanhas e tal, o que eu acho que acaba sendo algo, pode ser algo, de certa forma, favorável. E também só mais um comentário aí, né? Tem sido divulgado nesses últimos dias que se descobriu uma nova mutação do vírus na Inglaterra, né? Que tem uma transmissibilidade muito mais agressiva. E que, pelo que eu li, não existe uma certeza ainda se é essa mutação que provoca essa transmissibilidade potencializada, ou se é o próprio relaxamento, né, das pessoas lá que proporcionou esse aumento de número de casos. Mas, e aí, vários países da Europa já fecharam suas fronteiras para a Inglaterra, né, cancelaram voos, etc. Quer dizer, dentro de alguns dias, se é que já não está no Brasil, né, esse vírus chegará aqui, ou essa mutação chegará aqui, né? E aí nós vamos estar à mercê, porque, né, relaxou geral. E é curioso, né, porque e não é fácil, porque eu fui, por exemplo, para o nosso bate-papo aqui hoje, inclusive, eu fui até fazer uma pesquisa de atualização, de medidas, atualização. Não tem mais nada. Desde o mês 7, são pouquíssimas atualizações, desde o mês de julho, mês de agosto, sobre medidas de prevenção, sobre higienização, sobre... Existem algumas falas, né, como eu comentei aqui na nossa conversa, de algumas notícias específicas que falaram que, por exemplo, contágio através de tecido, pode ser que não seja bem assim, que o tecido não é uma fibra, um tipo de material que não necessariamente vai reter um vírus por tanto tempo, enfim, mas sem nada concreto, né? Sem nada concreto. Mas é isso, a gente não viu novas iniciativas, né? E até isso acho que é algo que é importante a gente reforçar de forma mais constante, né? Mais consistente, né? Então, e é muito o papel das empresas também, né? De cada empresa, mesmo a pequena empresa, sempre se preocupar ali em reunir a equipe, lembrar que, olha, todo mundo precisa usar máscara, nós precisamos pedir para gentileza para os clientes, quando se levantarem das mesas, colocarem a máscara novamente, né? Enfim, de forma consistente mesmo. Porque, e aí, acho que o circuito faz muito bem com essa preocupação de resgatar isso agora nesse fim de ano, né? Uhum. Talvez até ainda no começo do ano também, novamente, né? Porque nós vamos estar no verão, mês de férias, janeiro, enfim. Não sei se vai haver alguma mudança de fases, né? De regressão. Às vezes
vai acabar alterando alguma coisa em algumas cidades, né, por esse aumento. Acho que as próprias festas de fim de ano talvez podem ser um fato, um evento que vai acabar também contribuindo negativamente, né, para a ampliação, enfim, dos casos. Então, vamos torcer que não. Uhum. Fernando, aqui nós estávamos na onda verde, né, retrocedeu para a onda amarela agora, dentro do programa Minas Consciente, da classificação com o programa do governo do estado, e isso tem várias implicações, né, todos os eventos públicos, shows, teatro, cinemas, enfim, né, todo tipo de evento que implica em aglomeração estão suspensos, cancelados, né? Então, as cidades não têm nenhuma programação para Réveillon para esses próximos dias, mas o fato é que pousadas, hotéis e casas de aluguel pela temporada estão lotadas até janeiro, né? Então, a gente com certeza terá um número grande de visitantes aqui na nossa região. E o circuito, além dessa live, né, nós estamos realizando hoje, como também um alerta, você chamou, né, para todo mundo esteja atento a esse momento, nós também estamos fazendo nas nossas redes sociais a divulgação, né, de uma campanha que venha para o sul de Minas, mas venha com os cuidados devidos, né, e também colabore com a nossa própria proteção, né, aqui da população local aqui. Eu vi um pouco mais de resistência alguns meses atrás, né, de pessoas, consumidores, visitantes de cidades turísticas. A gente não vê mais essas notícias de pessoas, nós tivemos casos aí na mídia, de pessoas que iam fazer um check-in em um hotel e o recepcionista falou, olha, você precisa usar máscara, e esse turista surtou, né? Teve alguns casos desses, alguns meses atrás. Eu acho que agora as pessoas até que estão um pouco mais, menos, pelo menos no turismo, menos resistentes. Por outro lado, nós vemos, sim, as pessoas indo a restaurantes, a bares, a lugares públicos, com muito mais... sempre a gente percebe que as pessoas não estão preocupadas em aglomerar, né? Em aglomerar e tirar a máscara. Sentou na mesa, não preciso pôr a máscara, fico aqui bebendo e comendo 2 horas e não tem problema, e tudo bem, né? Então, eu acho que esse é um fato que foi bem perceptível, de fato, esse relaxamento nesse momento, né? Enfim, mas eu acho que o que vai fazer, talvez, as pessoas novamente se conscientizarem infelizmente, decretos limitando a quantidade de pessoas, né? De forma mais contundente. Em alguns casos, as barreiras sanitárias podem ser também bastante eficientes, né? Aquela pessoa que está chegando na região já vê um alerta de que aquela região está organizada, acho que isso é importante. Algumas cidades no circuito acho que fizeram isso bem, né? As barreiras sanitárias. Então, em algum momento, talvez, acho que seja um caso de voltar também. Uhum. E Gonçalves, Marília, tem alguma nova medida aí? Não, infelizmente não tem, e a prefeitura saiu de recesso na sexta-feira, então Já? provavelmente agora só dia 1º, né? Eu acho que o que está funcionando é o departamento de turismo, que as meninas continuam no portal, e o departamento de saúde também, a unidade básica, está atendendo, mas o administrativo parou, então a gente provavelmente não vai ter nenhum decreto. A gente chegou até a comentar, né, para ver se não fazia alguma coisa, não é nem só limitando, mas assim, fortalecendo as regras, para a gente tentar, né, não ter números muito tristes em janeiro. Mas não teve. A barreira nossa sanitária tinha sido totalmente desativada, aí a semana passada eles montaram novamente, mas eu tenho a impressão que estão só fazendo aferição de temperatura. Acho que não tem mais controle de saber onde a pessoa está hospedada, nada disso. E o que a gente, né, pelo menos eu percebi muito, assim, o pessoal que vem para a pousada com reserva, eles já chegam conscientes, eles sabem o que vai, né, o que eles têm que fazer, como está funcionando. O restaurante é um desafio muito maior.
Eu achava que ia ser o contrário, eu achava que a pousada ia dar muito mais trabalho, e na verdade é o restaurante. Porque o restaurante, né, o nosso pelo menos, ele é aberto ao público. Então, a gente pega muita gente que está vindo passar o dia, que está em casa de aluguel, e que não teve nenhum contato com nenhum decreto, que não recebeu nenhuma informação. Então, quando chega grupo, né, a gente fala que a gente não vai emendar mesa, que a gente pode atendê-los se eles se dividirem em mesas de no máximo 4 pessoas. Tem algumas pessoas que são muito mal educadas, que não ficam, sabe, que não entendem. Aí eu agradeço, e né, já orientei as meninas nisso também. Fala, olha, a gente agradece muito, mas infelizmente a gente não pode atendê-los. E aí, assim, tem gente que fala, já falaram para mim, ah, mas não se preocupa não, a gente está todo mundo na mesma casa, dormindo todo mundo junto. Aí eu falo assim, olha, que a gente tem um decreto para seguir. Aí quando eles insistem muito, eu falo assim, olha, que a gente está preocupado com a saúde dos colaboradores, então não tem como a gente fazer as mesas todas juntas. Aí tem gente que entende, sai numa boa, e tem gente que sai bravo. Mesma coisa com controle de entrada, né? A gente atende um número limitado de mesas por dia, porque agora é tudo à la carte. Algumas pessoas saem xingando muito, mas muito, muito, muito. Que elas vêm no restaurante e falam, nossa, mas esse baita restaurante, você não vai deixar eu entrar? Fala, olha, que não dá, né? A gente tem uma equipe reduzida para a gente atender todo mundo com os cuidados que o momento exige. Não dá para a gente ter tanta gente. Então, assim, esse público meio que de bate-volta ou que está ficando em casas que não tem uma informação, a gente percebe que eles têm uma resistência muito maior. Em compensação, os hóspedes da pousada, cada vez mais a gente está recebendo pessoas mais comprometidas, que estão tomando, assim, cuidados além do que a gente estava imaginando até, sabe? De umas 3 semanas para cá, a gente começou a perceber que as pessoas continuam viajando, mas que elas estão redobrando os cuidados. Então, muita gente chega com a máscara, enquanto não faz o pedido para o garçom, não tira. Na pousada, a gente percebe que mesmo na área verde, o pessoal tem caminhado, tem tirado foto, mas com máscara, só tira a máscara na hora de tirar as fotos, né? A grande maioria. Claro, tem casos que a gente tem que falar, olha, por favor, você pode colocar a máscara? Mas, no geral, está funcionando. Dos empreendimentos, Roseli, assim, no geral, o que a gente percebe é que uma boa parte está seguindo à risca. A gente ouve o feedback dos clientes. Outros não. Tanto é que a gente faz uma listinha, né, com sugestões de bares, restaurantes e afins para os hóspedes, com horário de funcionamento e tal. E a gente acabou tirando alguns empreendimentos, porque a gente teve feedback muito negativo dos hóspedes. E aí é muito ruim, né? Porque se a gente indica, é como se a gente estivesse, de certa forma, avalizando que ele poderia ir. E aí, lá em Gonçalves, o pessoal está reclamando muito da informalidade dos estabelecimentos. Muitas casas, né, elas foram adaptadas e não são aqueles restaurantes de roça, porque esses de roça o pessoal acha o máximo. Chegar e ser, né, meio que improvisado, mesa na grama e tal. Mas agora em Gonçalves a gente está com um perfil de pessoas que alugaram uma casa para morar e resolveram transformar num estabelecimento. E aí fizeram um puxadinho, colocaram uma mesinha, uma coisa ou outra, e aí o hóspede vai e depois ele volta com uma negativa para a gente, sabe? Então tá bem desafiador, né? Eu tenho conversado com as meninas na recepção, no restaurante, né? A gente está bem focado para esse feriado de Réveillon, principalmente, porque Natal o movimento é bem menor, para a gente conseguir manter os cuidados e ter jogo de cintura, porque provavelmente, ao que tudo indica, a cidade vai ter muito mais gente do que ela tem capacidade para receber por conta das limitações de alguns estabelecimentos. Eu concordo com a percepção da Marília. Eu também vejo hóspedes de hotéis mais conscientes do que clientes de restaurantes. Eu acho que isso é uma percepção bem interessante. Restaurantes têm esse desafio de fato, e acho que as alternativas que eu penso como sugestão é aumentar o máximo possível a informação ao cliente, né? Então, desde de novamente ali colocar um pop-up no site do restaurante, colocar informação de alguma forma em mídias sociais, né? Reforçar aonde puder, e até mesmo na própria fachada, na própria entrada do estabelecimento, com banners, né? As medidas de prevenção, né? Acho que ajuda bastante
em já inibir esse cliente que fica, de certa forma, ali insatisfeito, né, ou até alterado, às vezes, né, por não poder sentar numa mesa grande, por não poder ser atendido, porque o restaurante já tá com a quantidade com a limitação, né, conforme as medidas de prevenção, já está com a limitação esgotada ali de assentos, enfim. Então, acho que talvez são alternativas que ajudem, né, a comunicação. Uhum. Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa? Não, na verdade, assim, né? Eu acho que que o nosso desafio está muito grande, porque está tudo muito dividido, né? A gente não tem uma coisa vindo de cima para baixo. Então fica todo mundo muito perdido, e aí uma pessoa acha que é sério, outra que não é. E a gente que está na ponta, na verdade, nós somos réis mortais, né? Mais mortais do que nunca com esse vírus circulando. E, e aí é muito difícil, porque muitas pessoas acham que a gente está tirando regra da cabeça nossa, outras que a gente não quer trabalhar, não quer atender, que é meio de vida. Então eu acho que ficou uma situação, né, que não é só a gente se estruturar tecnicamente, com materiais, com treinamento. É a gente realmente ter uma noção macro da situação para conseguir ter, né, disposição física e psicológica para tocar esses próximos meses, porque eu não sei, eu falo que assim, a vacina, ela vindo, né, seriada, digamos assim, é muito bom, porque o grupo de risco, pelo menos, vai poder se vacinar antes. Mas se for a escala do Ministério da Saúde de 1 ano e 4 meses para finalizar tudo, gente, não é bom nem imaginar, porque os jovens que está tudo certo vão achar que realmente acabou, caeta de alforria, né? E aí, então assim, não sei, eu brincava com as meninas no restaurante, na pousada, falava assim, gente, vamos ter paciência que são mais uns 2 meses pela frente. Agora já não dá para falar isso, né? A gente já trabalha com o primeiro semestre tendo que manter os cuidados e talvez até redobrar, porque parece que as pessoas acham que acabou, que realmente está tudo liberado. E embora a gente tenha, sim, o livre-arbítrio, cada um sabe, decide por si, eu acho que no momento desse faltou muito uma decisão lá de cima, né? Nós, brasileiros, não somos educados para ter bom senso. A gente só trabalha, só funciona embaixo de lei, de regra e de fiscalização. E nessa situação, infelizmente, não teve. Então, a gente está tendo muitas vidas perdidas, e se continuar dessa forma, provavelmente a gente vai ter muito mais. E começa a chegar, né, no entorno, e para as cidades pequenas, isso é um impacto muito grande. As pessoas não são números, as pessoas têm nomes. Então, eu acho que mais do que nunca, né, como circuito, a gente realmente precisa tentar colaborar no máximo possível para disseminar essa informação. E é trabalho de formiguinha, é um que vê, que compartilha, que fala, para a gente conseguir, se Deus quiser, passar por esses próximos meses e daqui a pouco tá todo mundo, né, trabalhando e bem, que eu acho que é o que é mais importante nesse momento. Era isso, só para concluir minha... É muito bacana, né, a fala da Marília, concordo também com tudo. E aí me veio à cabeça, né, aqueles pegar o que nós precisamos fazer, né, a forma correta de ser profissional, enfim, em termos de prevenção, em termos de práticas, de boas práticas, né, para o dia a dia, que daí eu acho que não necessariamente é só para o Covid, né, a gente já comentou sobre isso, mas aqueles 5S, né, dos japoneses, que são palavras em japonês, que em português nós traduzimos, né, para senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e, por último, que daí eu acho que casa bem com essa fala da Marília, é o senso de disciplina que nós não temos, que é, na verdade, fazer acontecer de forma consistente tudo isso, né, a organização,
a limpeza, a padronização, né? Então, é exatamente isso, é a falta de disciplina. Uhum. E também, Marília, reforçando isso que você disse, aqui no estado de Minas, em particular, nós temos um agravante, né, que é a omissão do governo do estado, né, que não se posiciona nem em relação ao avanço da Covid aqui no estado, que não se posiciona em relação à vacina, né, não tem nenhuma atitude, nenhuma fala sequer com relação a isso. E então os circuitos, a Federação dos Circuitos está cobrando justamente do governo uma posição, né, seja ela qual for, mas enfim, né, o que não pode é continuar completamente alheio e omisso a tudo que está acontecendo. Cada prefeito está tomando as suas medidas, né, individualmente, não existe uma orientação que venha de cima para baixo. Sim, e esse ano em especial a gente tem um agravante, né? Porque como foi ano de eleições, é ano de transição. Então, não necessariamente quem está terminando o ano vai começar. Então, para quem está terminando, né? Se já venceu os contratos, as coisas, meio que já terminou a missão. E para quem está entrando no dia 1º de janeiro, pegar tudo sem nada esquematizado, por mais que queira, não vai conseguir do dia para a noite criar, né, regras, fazer possíveis... fixar novos decretos, enfim. Então, eu acho que mais do que nunca é necessário que cada um realmente faça a sua parte, né, e tenha consciência para a gente poder superar todos esses desafios que vieram em 2020, né, e que a gente não achava que iam entrar em 2021, mas que vão. Sem dúvida. Vão adentro aí. Bom, Fernando, eu agradeço demais a sua disponibilidade para estar aqui mais uma vez com a gente hoje. Eu acho que, de novo, né, foi muito interessante, esclarecedor, instrutivo a sua fala, e eu acho que cabe perfeitamente aí nesse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, a audiência foi pequena, mas, de uma certa maneira, a gente imaginava isso, dado ao momento, né? Estão quase as vésperas de Natal, as pessoas estão preocupadas aí com suas compras, suas famílias, organizar, até mesmo, né, no caso do trade, receber os turistas daqui a 2, 3 dias aí que devem estar chegando. Aliás, já estão chegando. Né? Eu que agradeço, Roseli, agradeço mais uma vez também, fico à disposição, fico sempre feliz de contribuir com o circuito, né, um dos circuitos, acho que, vendo o trabalho de vocês, a gente percebe que é um dos circuitos mais importantes do Brasil até, e mais organizados, né, isso é muito bacana. Fico à disposição, se puder contribuir mais, vamos aguardar aí como vai ser o comportamento os próximos dias, né, as próximas semanas da pandemia, e eu acho que vocês fazem muito bem em tentar liderar isso, e precisa ser feita essa liderança, tanto por parte de vocês, quanto por parte das empresas, né, conforme a gente também comentou também. Acho que é importante termos as lideranças ativas quanto a isso. Ok. Bom, então encerramos essa live. Boa noite para todos. Obrigada, Marília, Clodoaldo, Sara, Fernando. Boa Feliz noite. Natal para vocês. Um ótimo 2001. Feliz Natal para todos também. Muito obrigado. Boa noite, gente. Noite. Boas festas. Boa noite. Um abraço. Abraço. Tchau.